Reportagem. Em Cabo Verde, 81,1% da população já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 e 54,8% dos cabo-verdianos com mais de 18 anos já estão vacinados. Uma tamanho de blusa. É mesmo vacina aqui primeiro, tá bom? AstraZeneca. Se dá febre, toma paracetamol de 8 em 8 horas. Já está. Já está totalmente vacinada? Certo. Decidiu ser vacinada porque é importante ou porque o trabalho exige? Porque o trabalho existe e porque é importante. Os dois, né? Sim. Doeu? Não. Teve que esperar muito tempo para ser vacinada? Não. Quando é que tomou a primeira dose? Foi no dia 11 de agosto. E foi aqui, neste mesmo sítio? Certo. Apesar do arranque ter sido atribulado, o Conselho da Cidade da Praia segue um bom ritmo quanto à vacinação, como nos explicou a delegada de saúde da Cidade da Praia, Ulardina Furtado. Temos tido um bom ritmo. A início tivemos alguma desaceleração por causa da insegurança das pessoas, não sabiam o efeito da vacina, mas isso foi com muita comunicação, né, com a educação para a saúde, a nível dos centros de saúde, a nível da comunicação social, e conseguimos que as pessoas aderissem à vacinação. Não temos tido pessoas a faltarem aos seus dias de vacina, portanto estamos com boas perspectivas. Não temos pessoas que faltam à vacinação. Acaba o seu dia de vacina e vão aos postos de vacinação. É mesmo vacina aqui primeiro, AstraZeneca. Se dá febre, toma paracetamol, tá bom? Segura assim. Doeu? Sim, senhora. Mas é importante fazer a vacina? É importante, sim. Sim, é importante. E esta já é a segunda dose? Sim, senhora. Eu faço porque preciso para o trabalho. Se não for, eu não fazia. Então está aqui não muito satisfeita? Exatamente. No centro da capital cabo-verdiana, na rua pedonal do Platô, encontramos 2 postos de vacinação contra a Covid-19. Cláudia tem 29 anos, acaba de ser vacinada para poder continuar a trabalhar. As pessoas chegam e são logo atendidas, como aponta a enfermeira Vanderleia. As pessoas estão a aderir muito à vacina e isso nos faz sentir felizes. Às vezes passam pelo menos 300 e tal pessoas, 200 e tal, conforme, das 9 até 1h30. As pessoas chegam, esperam por sua vez, entram, fazem registro primeiro, depois, segunda parte, tem que fazer vacinação, depois estão vacinadas. Gilson Cabral é funcionário no Ministério das Finanças, também ele acaba de ser vacinado com a segunda dose da AstraZeneca e não parece satisfeito com esta vacina. Até então, tudo bem. Nada de anormal por enquanto. Vejo que tem um cartão. Sim, já tenho o cartão, é a segunda dose. Tem aí nome do vacinador, também tipo de vacina e qual é a dose e local da primeira e segunda vacina. E foi vacinado com a AstraZeneca? AstraZeneca. Tanto na primeira como na segunda dose nem fiz a inscrição. Cheguei no lugar de vacina, me vacinaram sem nenhum problema, sem espera. É importante para si estar vacinado? Em princípio sim, mas tenho receio sobre tipo de vacina, principalmente a AstraZeneca, que a Europa inteira vacina pessoas superior a 60 anos. Aqui em Cabo Verde praticamente todos os jovens são vacinados com esta vacina. Porque há muitas? Talvez porque há um exagero de estoque, ou o governo não planeou muito bem, ou porque é a vacina mais fácil de arranjar ou mais barato assim, em termos de custo. O trabalho exige, é a única imposição que eu tinha que estou aqui a vacinar. Caso contrário, não teria vacinado com esta vacina, porque não é a vacina da minha preferência. Qual é que seria a sua preferência? A preferência seria a vacina da idade de jovem, o que é feito a nível mundial, praticamente o que a Europa utiliza para vacinar os jovens, não utilizar uma vacina que na Europa utiliza para vacinar pessoas de terceira idade, aqui em Cabo Verde chama vacinar jovens, ou seja, não sei se pessoas de menos de 12 anos já serão vacinadas com a mesma vacina. O problema é sempre o mesmo, a desproporção dos habitantes que obriga a um trabalho redobrado na administração destas vacinas, como nos contou o primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia e Silva. Nós estamos a falar de junho até agora, portanto a vacinação começou em junho, antes não tínhamos sequer as vacinas e houve primeiro que fazer um grande trabalho para termos acesso às vacinas, através do mecanismo COVAX, mas através das relações bilaterais conseguimos ter vacinas. Depois toda a organização, a logística,
recrutamento de mais profissionais de saúde. Mesmo com população pequena, o grande problema é o mesmo. É sempre questão de proporção, temos dispersão populacional, obriga a um trabalho muito grande e houve uma boa resposta por parte dos cidadãos, de tal forma que estamos a um bom nível. E a nossa perspectiva é chegar a finais de outubro com 85% de primeira dose e mais de 50% de vacinação completa. Imagino que aqui, como é capital, esteja a funcionar bem, mas é também o caso nas outras 8 ilhas habitadas? Sim, um grande desafio, não só o facto de sermos ilhas, mas o facto de termos dispersão populacional. A densidade é relativamente baixa e temos várias localidades, algumas com dificuldades de acesso, que exigiu um esforço adicional, mas nós estamos satisfeitos com o nível a que nós chegamos, de tal forma que fomos aliviando as restrições. Fomos até à Ilha do Fogo, em Xã das Caldeiras. A população contou-nos não ter registado nenhum caso de Covid-19, mas o cenário é diferente em Mosteiros, como nos explica Clotilde Andrade. A enfermeira são-tomense trabalha aqui há 3 anos no Centro de Saúde dos Mosteiros. No princípio foi tivemos um bocadinho de medo. Não chegamos a ter pânico, porque já víamos ouvindo, já víamos tendo informação, então tivemos um bocadinho de medo e foi uma carga de trabalho muito grande, porque aqui é um lugar onde faz muito calor e os equipamentos de produção são muitos e foi verdadeiramente um trabalho, máscara, viseira, todos os tipos de produção, aquele medo de ser contaminado, aquele medo de morrer no serviço. Tiveram materiais de proteção logo no início? Sim, graças a Deus tivemos ajuda em materiais de proteção, tivemos luvas, viseira, máscara, tudo necessário para poder combater o Covid. Quando? Antes de aparecer o primeiro caso aqui, meados de maio do ano passado, em 2020, apareceram materiais, foram contratados alguns enfermeiros para apoiar no âmbito do Covid, porque aqui somos poucos. Então, quando o Covid chegou, houve a necessidade de contratar alguns enfermeiros para poder ajudar na luta contra a Covid, em questão de teste, em questão de internamento, em questão de mesmo de ajuda, porque um doente que tem Covid-19, ele pode ter outras comorbidades. Por exemplo, ele pode ter uma infecção urinária, ele pode ter outra doença junto. Então, não podemos tratá-lo no mesmo lugar que o outro paciente que tem só aquela doença ou aquela infecção no momento. Então, tivemos que montar um espaço para poder isolar os pacientes que tinham Covid. Em Xã das Caldeiras dizem não ter tido nenhum caso. Isso eu já não posso confirmar porque é o departamento de Coa Figueira. Por exemplo, eles podem ter tido caso, mas podem ter ido para São Filipe fazer o teste e os despistes. Então pode ser que ficou em São Filipe, fez o isolamento, porque as pessoas, eles pegaram Covid como uma doença imunodepressiva, exemplo, SIDA. As pessoas têm tido um doente infectado de VIH e outros como uma pessoa les intouchables, um paciente que nós não podemos tocar. Então, teve sim um certo preconceito. As pessoas começaram a ter preconceitos para com as pessoas que tiveram Covid. Por exemplo, teve pessoas mesmo que colocaram, olha, eu tenho Covid, não entre na minha casa, não fazem isso. Bom, numa parte, a pessoa até pode ter razão, porque no sentido, se for para vir para a minha casa, para pegar uma infecção, dizer que eu sou o culpado, melhor não vir, não é? Mas as pessoas levaram isso a um nível mais como não tocar as pessoas, porque realmente, para dizer até hoje, nós não sabemos a forma de transmissão correta de Covid. Na Vila dos Mosteiros vivem mais de 9.000 habitantes, 68% da população com mais de 18 anos já tem a primeira dose e 38% as duas. Está correndo bem, as pessoas têm aderido tranquilamente, tem muitas pessoas que vêm procurar a vacina e mesmo as pessoas que já tiveram Covid, cumprem um prazo de 6 meses, coloquem lá o meu nome, vou marcar, quando tiver data, nós ligamos, avisamos, olha, estabeleceu o prazo de 6 meses, agora meteram para 3 meses, estabeleceu o prazo de 3 meses, pode vir tomar a vacina tranquilo, eles aderem tranquilo, mesmo a camada mais jovem está aderindo à vacina, tranquilo. Em Cabo Verde, a administração das vacinas contra a Covid-19 foi aberta a toda a população com mais de 18 anos. Há 5 meses, em junho, as vacinas chegaram através de mecanismos como a COVAX e de ajudas bilaterais.